Dia 8 de janeiro de 2023 foi um dia marcante, porque houve protestos no Congresso Nacional, aliás, em Brasília. A sede do governo foi invadida, a sede do STF invadida, quebra-quebra. E tudo isso gerou uma discussão. A possibilidade de que houvesse investigações duras ou envolvendo uma CPMI. Não só as investigações que foram feitas pela Polícia Federal, mas também uma CPMI para apurar o caso. Hoje, a Sávia Barreto conversou com Júlio Arcoverde, do Progressistas, a respeito deste tema, Sávia. Exatamente, o deputado Júlio Arcoverde foi o único parlamentar do Piauí a assinar o pedido de abertura da CPMI do 8 de janeiro, que é um instrumento organizado pela oposição. A base do presidente Lula não quer essa CPMI porque acredita justamente que vai ser um palco para bolsonaristas, enfim, os defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro criticarem o governo e colocarem, na verdade, a culpa por uma suposta omissão do governo pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O presidente Lula, inclusive, já falou publicamente, Joelson, que acredita que, de fato, a polícia está fazendo uma investigação exemplar, o judiciário também, tudo muito rápido. Agora a gente tem esse julgamento que deve ocorrer no Supremo Tribunal Federal. O Supremo está analisando se torna réus sem acusados de participarem dos atos e também de estarem fazendo parte dos acampamentos em frente ao quartel do Exército aqui em Brasília. Então, essa decisão deve acontecer até o dia 24, até a próxima semana. Então, a gente perguntou para o deputado a expectativa dele a respeito da CPMI, porque deveria ser aberta hoje, né? O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, iria ler o requerimento que foi protocolado ainda em fevereiro, final de fevereiro, e nunca foi lido no plenário. E se não for lido, não abre. Teve até um princípio aí de confusão, o Rodrigo Pacheco estava numa reunião com líderes, os deputados bolsonaristas entraram na reunião, cobrando que ele lesse o requerimento, mas para ler tem que ter o quórum, né? Tem que ter maioria. E o governo esvaziou, não deu esse quórum. Então, assim, a CPI, CPMI, CPI é um instrumento da minoria, inclusive o Supremo já definiu isso. Agora, o quórum é um instrumento da maioria, então se a maioria esvazia e não tem quórum, não tem como ler o requerimento. Mais uma vez, decepcionando toda a classe política, adiando essa reunião. A gente estava com muita expectativa de ser lida hoje. Todos nós que assinamos a CPI estávamos nessa expectativa, mas parece que houve uma recomendação do governo e o presidente do Senado, infelizmente, vai ter que adiar essa leitura. Como é que o senhor avalia a formação desse novo bloco, progressistas incluídos? Isso significa uma adesão à base do governo ou esse não é o caminho? Não, eu tenho um entendimento. Eu acho que não significa adesão à base do governo. Tem muitos partidos do governo que aderiram ao nosso bloco. Então, há um descontentamento que a gente vê claramente aqui na Câmara, é um descontentamento até dos partidos aliados do governo, partidos de centro-esquerda, com o desenrolar do governo desses 100 dias do governo Lula. Aí, sabe, devolvo a você. Muita gente se juntando ao bloco do Progressistas? O bloco do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Agora são vários blocos, teve a formação daquele bloco do PSD, agora o bloco do Arthur Lira, mas assim, mesmo que o deputado Júlio pontue, né, que não é um bloco da base, pelo contrário, é a base se aproximando de um bloco mais independente, o fato é que devem dar um suporte para a aprovação, principalmente do arcabouço fiscal e da reforma tributária, ou seja, as pautas econômicas que são prioridades para o governo Lula. Agora, claro, depois de muita negociação, de muita conversa, a gente sabe que existe uma crítica à lentidão das nomeações no governo Lula, é algo que o próprio presidente já teria comentado com interlocutores, né, de que é preciso acelerar, é preciso dar esse start e esse retorno, essa resposta aos parlamentares, mas nenhuma novidade, tudo faz parte do andamento normal do Congresso Nacional. Muito bem. Olha, agora eu quero trazer um outro assunto aqui, Sávia, antes da gente falar a respeito de política com progressistas, que é o seguinte. Elivaldo Barbosa conversou com Bárbara do Firmino hoje, né, Elivaldo Barbosa? Conversei sim, conversei hoje antes da sessão. E ela falou o que para você na sessão? Com todas as letras, sem interlocutor ali para interpretar posições em reuniões, enfim, afirmou que o nome dela está à disposição do partido para ser candidata. E mais, recentemente ela esteve em São Paulo com o vereador Aloísio Sampaio
e foram participar lá de um curso de formação de gestores em âmbito municipal, promovida lá pela Fundação Milton Campos. Sávia conhece muito bem, é o braço assim, intelectual do Progressistas, como a Fundação Ulisses Guimarães é para o MDB, por exemplo. E lá no encontro, conversou com lideranças, dirigentes do Progressistas e ficou batido o martelo. Olha, o Progressistas trabalha para ter candidato próprio à Prefeitura de Teresina. Muito bem. Sávia Barreto, o que é que Júlio Arcoverde disse a você sobre essa possibilidade e principalmente sobre dois nomes, Jová Alencar e Bárbara do Firmino? Olha, eu tive que perguntar ao deputado Júlio Arcoverde se procede a informação que eu recebi de uma fonte que tem circulado no meio político de que Jová Alencar é um plano B dentro do Progressistas para ser candidato a prefeito, num cenário em que Silvio Mendes seria o seu vice, Bárbara do Firmino indicaria um candidato a vereador ou vereadora, poderia ser o marido, Breno, poderia ser a mãe, Luci Soares, e recuaria da candidatura própria nesse primeiro momento. Esse é um cenário que eu ouvi de uma fonte e perguntei para ele se procedia e se não procedendo, Bárbara é mesmo o nome definitivo ou existe algum outro critério, alguma outra questão além do desempenho quantitativo nas pesquisas? O deputado respondeu, Joelson. Vamos lá. Pura especulação, porque nosso Partido Progressista é um partido de oposição à administração do Dr. Pessoa. É um partido que vem sendo sempre de oposição a isso que está acontecendo, essa má administração na cidade de Teresina. Então, como o Jová é secretário do Pessoa, aliado do Pessoa, ele não poderia nunca ser candidato apoiado pelo nosso progressista. Candidata deve ser a deputada Bárbara do Firmino, ou já está definido ou ainda é algo a ser discutido? Nós temos uma felicidade muito grande de ter, pelo menos em pesquisas, 3 grandes candidatos de oposição, Silvia, a Bárbara, o Joel, o doutor Elmano, que aparece também muito bem. E eu acredito que, dentro do Progressista, nós temos 3 nomes, a Bárbara e o Joel e o doutor Elmano aparecendo muito bem na pesquisa. A Bárbara foi uma grande surpresa da pesquisa, vem fazendo um grande trabalho em Teresina, mas a gente vai ter que afunilar essas consultas, fazendo pesquisas qualitativas e quantitativas. Meu entendimento é que, em agosto, no aniversário de Teresina, o partido já tem um candidato à Prefeitura de Teresina na próxima eleição. Sávia, portanto, uma revelação de estratégia, né? Agosto, o Progressistas, pela oposição, já deve dizer quem será o nome da sigla para 2024. 3 novidades nessa fala do deputado Júlio. Primeiro, deu a data, o mês de agosto, antes, até o aniversário de Teresina, então, 16 de agosto. Na base, muitos deputados, nomes do PT, acreditam que a definição sai em agosto, mas a gente nunca ouviu do próprio comandante, governador Rafael Fonteles, esse prazo. Então, talvez a oposição saia na frente já colocando o candidato. Outra novidade é descartando com todas as letras, Jová Alencar nesse grupo. Por quê? Porque está no grupo do prefeito e a campanha da oposição, a campanha do Progressistas vai ser de confronto, de comparação com a gestão do prefeito Dr. Pessoa. Então, a vinculação de Jová nesse grupo impede que ele seja o candidato. E a terceira pontuação é que Bárbara está muito bem, mas é preciso, palavras do deputado Júlio, afunilar. O que seria afunilar? Ela figura, performa bem nas pesquisas de intenção de voto, mas ainda é vista dentro do mundo político e dentro do próprio Progressistas como ainda muito palavras usadas pelos progressistas crua, ou seja, precisa amadurecer, ter mais conhecimento de gestão pública. Inclusive, ela está buscando isso, porque na semana passada fez esse curso de gestão pública que o Elivaldo pontuou muito bem em São Paulo. Então, aquilo que é apontado como algo que falta à deputada, apesar de todos os predicados positivos que ela tem, ela está buscando compensar, justamente para se credenciar e, de fato, ter todo o suporte à estrutura do grupo da oposição. Agora, como a oposição tem outros nomes, tem Silvio, tem o próprio Joel e tem Elmano, então é possível realmente estudar melhor, de maneira não só quantitativa, mas qualitativa, esse perfil para compor a chapa realmente que vai ter condições de disputar de maneira a eleição, né? E aí tem o cabeça de chapa, tem o vice, é uma fórmula complexa. Elivaldo, Jová não é só uma pessoa que apoia o doutor Pessoa, ele compõe a gestão, está lá no primeiro escalão. Então, um nome
carta fora do baralho pela oposição. A data do 16 de agosto como sendo um mês para essas definições e teremos mais uma vez uma disputa eleitoral com mais de um ano de duração. Com certeza. E é até normal, né? Você tira pela experiência de 2020, quando o doutor Pessoa foi lançado um ano antes do pleito. E não foi só ele, foi ele e o Robert Rios. A chapa logo foi lançada em outubro de 2019 para a eleição de 2020. Então, e foi bem sucedido, né? Já a situação à época com Firmino Filho demorou, veio a pandemia, demorou mais ainda, prejudicou mais ainda o candidato Kleber Montezuma, que deu no que deu, acabou perdendo o protagonismo administrativo na capital. Mas olha, Sávia, essa gravação com o deputado Júlio, essa parte final da política aqui, de escolha de candidato, ela será destaque amanhã no ponto de vista, porque eu vou acrescentar a essa fala do deputado Júlio a fala da deputada Bárbara do Firmino, sobre o mesmo assunto, ela afirmando o que pensa sobre uma provável candidatura dela à Prefeitura de Teresina e também sobre até uma possível chapa, dobradinha, Bárbara, Silvio Mendes, Bárbara. Ela fala sobre esses assuntos. Eu já peço até licença, Neyara, que esse será um dos destaques do ponto de vista de amanhã. Muito bem. E aí, será que afunilou ou não afunilou se houver essa fala combinando com a de Júlio Arcoverde? Pode até não afunilar, mas que essas duas falas vão contribuir para esclarecer muita coisa, vão. É verdade. Muito bem. Sabe, Elivaldo Barbosa, que esses dois jogam num entrosamento impressionante. Mas eu quero trazer agora informações para vocês sobre a agenda do governador Rafael Fonteles em Brasília. O governador Rafael Fonteles postou no Twitter agora há pouco as informações da sua passagem por Brasília. Aqui em Brasília, estive reunido pela manhã com o presidente Lula, governadores e representantes dos demais poderes, em uma reunião sobre políticas de segurança, prevenção e enfrentamento à violência nas escolas. Foi uma oportunidade para traçar metas e estratégias para a promoção da paz das instituições educacionais e no combate ao discurso do ódio, principalmente na internet. Vamos unir esforços também com as famílias para que as escolas sejam ambientes cada vez mais seguros de aprendizado e transformações positivas na vida dos nossos estudantes. Foi o que postou o governador Rafael Fonteles. E tem um vídeo também onde ele fala a respeito do encontro. Finalizando uma belíssima reunião aqui com o presidente Lula, tratando um tema importantíssimo, segurança das escolas. É um esforço coletivo de todas as instituições, prefeitos, governadores, os poderes, mas principalmente de todas as famílias brasileiras, que vai garantir que a escola seja um lugar de paz, de formação, de crescimento das crianças, jovens e das famílias. Olha, Sávia, além de tudo, né, você viu aí a agenda do governador, Elivaldo já tinha até dito aqui para nós, o governador tinha cancelado essa agenda que havia aqui na região de Picos. Caldeirão Grande. Caldeirão Grande. Na região de Picos, não deixa de ser, né? Um pouco depois, mas fica aqui no sul do Piauí. Para tratar do tema segurança nas escolas, como você viu no vídeo que ele próprio postou. Agora, Sávia, o presidente falou sobre o assunto, tratou do assunto, o governador também, mas o arcabouço fiscal acabou também entrando nessa pauta de encontro. O presidente, ao que parece, está agora convencendo meio que num corpo a corpo a respeito da importância da aprovação dessa nova âncora fiscal. Olha, o fato de que o presidente Lula é quem faz essa entrega do novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos e não o próprio ministro Fernando Haddad, mostra a importância do arcabouço fiscal. A gente lembra que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela disse, olha, sem querer pressionar o Congresso, mas se não for aprovado, a gente só vai ter dinheiro para pagar água e luz, não tem dinheiro mais para nada, porque vai voltar a legislação anterior, vai voltar o teto de gastos que o governo Lula tanto criticou e que amarra, limita os gastos do Estado. Então, é importante, é necessário aprovar. O próprio PT, uma ala do PT faz críticas ao arcabouço fiscal. A gente vê uma situação até curiosa. Existe um apoio mais da oposição ao projeto do arcabouço fiscal do que do próprio PT, mas é natural. O partido tem a sua agenda à esquerda, o governo é um governo de centro-esquerda, porque foi eleito com aliados que não necessariamente seguem toda a agenda, principalmente a agenda econômica do PT, que é uma agenda mais desenvolvimentista, em que o Estado é quem induz o crescimento da economia, mas existe praticamente
um consenso da importância, da necessidade de que o arcabouço fiscal foi o que deu para ser feito, né? Agora, é realmente crucial para o governo Lula a aprovação, porque senão vários programas sociais não vão poder ser tocados. A própria queda da taxa de juros da Selic, ela está vinculada com a aprovação do arcabouço fiscal, porque o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já disse isso. Olha, a gente tem que ver o novo arcabouço, se realmente for aprovado. Então, o governo precisa dessa aprovação. E aí o presidente Lula indo à frente, apresentando de fato o projeto, porque quando a gente até falou aqui no programa, né, o ministro Fernando Haddad trouxe os slides, né, toda a apresentação, não era o projeto em si, agora é o projeto com tudo desenhado, delimitado, e o próprio presidente da Câmara, Joelson Arthur Lira, disse que vai tocar com o máximo de celeridade. Então a gente deve aguardar essa aprovação aí para as próximas semanas, ele que vai indicar o relator.